neuroendócrino, puberdade, ciclo estral e dinâmica folicular. É o que costuma cair. Então, nessa vai cair mais espermatogênese. Eu, particularmente, acho bom se eles fazerem espermatogênese agora, porque na P2 é mais conteúdo do que a P1. Então, dá uma equilibrada melhor. Então, sobre a anatomia do sistema masculino. É a aula do professor Júlio, né? Então, o Júlio, ele é mais criterioso, assim, na correção. Ele pesa um pouco mais na correção. E ele faz as perguntas e ele não coloca explique, mas ele sempre quer que vocês expliquem. Então, nas questões do Marco, da Vera, do Nicolas, se tiver cite, é só citar mesmo. Agora, nas do Júlio, é sempre bom explicar, né? Porque ele quer todas as informações daquilo ali que ele perguntou. Os órgãos do sistema genital masculino vão ser, então, testículos, né? Epidídimo, escroto, ducto deferente, glândulas acessórias, uretra, pênis e prepúcio. O que eu acho aqui é mais importante de vocês focarem? São nas particularidades, né, que a gente vai ter de diferença entre as espécies, e nessa parte de termorregulação, que ele foca bastante, né? Não assisti a aula desse período, então não sei quanto de ênfase que ele deu, mas ele costuma focar bastante nisso. E perguntar, né? Ou sobre termorregulação no geral, ou sobre o plexo pampiniforme. Aí ele pergunta qual que é a importância do plexo pampiniforme na termorregulação, por exemplo. Ele pode juntar as duas coisas. Descida testicular também, nesse período, nesse tempo, né, que eu tô de monitor, eu não vi nenhuma pergunta sobre, mas é uma coisa que ele pode perguntar também. Aí aqui falando então sobre isso, né, sobre essa descida testicular. Vai acontecer ali nos animais antes do nascimento ou logo após o nascimento. E quando não acontece, a gente vai ter então ali o criptorquida, né, que pode ser unilateral ou bilateral. Aí aqui ele explica, né, na aula como que acontece essa descida. É uma retração que a gente tem aqui no gubernáculo, né, que é como se fosse uma membrana, né, que vai se encurtando e aí ele vai puxando o testículo que está lá na cavidade abdominal para dentro da bolsa escrotal, né, que é o local onde ele deve estar mesmo. Aí ele se envolve, né, em todas essas camadas aqui de músculos e tudo isso, mas isso não é importante vocês saberem o nome de cada músculo, cada camada, não. Que ele não... Eu acho muito difícil ele perguntar isso. Mas, né, para saber, né, vai tendo um encurtamento, né, desse gubernáculo, e aí, então, o testículo que está lá na cavidade abdominal, ele vai ser envolto pelo peritônio parietal, pelo músculo transverso do abdômen, músculo interno do abdômen, músculo oblíquo externo do abdômen, e pelo saco escrotal. Aí, então, ele estava lá, né, estava mais ou menos aqui, aí vai descendo, descendo, até ficar assim, né, dessa forma. Aqui é uma outra imagem também que eu peguei do slide dele, falando a mesma coisa. Então, pode acontecer que fique retido um ou os dois, né? Então, ele pode ser criptorquida unilateral ou bilateral. E quando ocorre a descida, é um animal normal, né? Aí, sobre o funículo espermático, né? O que a gente vai ter ali no funículo espermático, que é como se fosse é chamado também, né, de cordão espermático, que a gente tem aqui. A gente vai ter o plexo pampiniforme, que são ali um plexo de veias e artérias testiculares, né, que vão ajudar nessa termorregulação, através do sistema contracorrente, que eu vou explicar daqui a pouco. A gente vai ter também vasos linfáticos, o nervo testicular e o ducto deferente, que é por onde passam os espermatozoides, né, onde eles vão sair ali do epidídimo, passar por esse ducto deferente, passar ali, né, se unir ao líquido seminal das glândulas acessórias, para então, né, ir para a uretra e acontecer o ejaculado. Então, tá tudo isso envolto ali no funículo espermático. E o plexo pampiniforme, que está presente ali, ele é muito importante nesse sistema contracorrente para auxiliar na termorregulação, porque acontece da seguinte forma. O testículo, ele está localizado fora da cavidade abdominal, né? Então, ele está localizado ali justamente para ficar em uma temperatura abaixo da temperatura corporal, né? Lembrando que para acontecer a espermatogênese, o testículo precisa estar a
4 graus abaixo da temperatura corporal. Então, ele já está ali externo, né, para promover essa termorregulação. Então, o sangue que está ali, ele vai estar mais frio do que o sangue que está circulando no corpo do animal. Então, quando esse plexo de veias, né, a gente tem o retorno do sangue para o corpo, quando ele entra em contato com as artérias que estão trazendo o sangue para o testículo, esse sangue venoso, que está 4 graus abaixo, esfria o sangue arterial. Então, esse sangue arterial, ele chega um pouco mais resfriado, né, do que o sangue do corpo do animal que está circulando. Então, esse que é o sistema contracorrente, que é o sangue venoso esfriando o sangue arterial que está chegando, né? Não sei se deu para entender. Qualquer coisa vocês me falem aí. Ou mande no chat que eu estou conseguindo ver aqui. Aqui falando de glândulas acessórias, né? Que também é uma particularidade que ele pode perguntar. Na minha prova ele perguntou, né? Na verdade, ele colocou uma questão que era falando assim, por que o ejaculado do equino tem um volume maior do que o do bovino e a concentração espermática do bovino é maior do que a do equino. E aí estava relacionado a isso, a essas particularidades de glândulas. Eu não vou falar de cada uma aqui, né, de cada espécie, mas a gente vai ter por exemplo, o cão, que se não me engano é esse aqui, esse daqui é o cão, ele não vai ter, por exemplo, a glândula bulbo-uretral, que a gente tem em todos os outros, né? Então, isso é uma particularidade. E ele também não tem a vesícula seminal. E, além né, dessas diferenças de ter ou não as glândulas, todas as 4 glândulas, né? A gente também tem variações de tamanhos. Então, no equino, né, que é esse daqui, a gente vai ter uma glândula bulbo-uretral, a próstata, a vesícula seminal, todas as glândulas bem desenvolvidas. Então, por isso que a gente tem um volume maior no ejaculado, assim como no suíno também, que a gente tem uma glândula bulbo-uretral muito maior que a do bovino. Então, por conta disso, o ejaculado do bovino tem um volume muito inferior, né, se a gente comparar com essas outras espécies. Embora isso não tenha a ver com a concentração espermática, entendeu? E particularidade em relação a pênis. A gente vai ter 2 tipos, que é o músculo cavernoso, dos equinos e dos carnívoros, e o fibroelástico nos ruminantes e nos suínos. No músculo cavernoso, a gente tem uma maior quantidade de sinusoides ali, de vasos sanguíneos, né? Então, no momento da ejaculado, a gente tem ali aquela particularidade da dilatação, né? Que eles aumentam muito de tamanho. Já o fibroelástico, a gente não tem isso, né? Esse aumento de tamanho. Ele é flácido quando não está ereto. E, isso que eu acabei de falar, né? Aumenta bastante o diâmetro durante a ereção. O pênis do cão e do gato, eles vão ser firmes, mas não por conta, né, da fibroelasticidade, né? Mas sim por conta do osso peniano, que é uma outra particularidade entre espécies. Já o fibroelástico, ele tem uma maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso, e aí por isso ele é firme mesmo quando não está ereto, né? E ele não aumenta seu diâmetro durante a ereção. Já porque o músculo cavernoso vai aumentar por conta dessa quantidade maior aí de vasos sinusoides, vasos sanguíneos, essa vasodilatação que vai acontecer e vai aumentar o tamanho. Sobre o formato, também tem variações, né? No touro a gente vai ter esse formato espiralado. No carneiro a gente tem uma projeção da uretra, então que a gente chama de processo uretral, assim como no equino também, só que a do equino é bem menor do que a do carneiro, né? No varrão, né, que é o suíno, a gente tem o formato de saca-rolhas. E basicamente é isso, né? Lembrando que o do touro e o do varrão são fibroelásticos, o do carneiro também, e aqui o do garanhão é músculo cavernoso. Aqui o do cão, a gente tem o bulbo da glande, que é responsável, né, por manter ali o macho e a fêmea presos, né, podemos dizer assim, enquanto está acontecendo a cópula, né, que a gente não consegue separar, pode até machucar, né, o
o cão se a gente tentar a força. E isso acontece porque a gente vai ter uma grande dilatação desse bulbo da glande. E aí isso impede, né, a retirada. E também tem a presença do osso peniano. E nos felinos a gente vai ter presença de espículas, né, que são as responsáveis por estimular a ovulação da fêmea ali no momento da cobertura, né? E também possuem o osso peniano. Aqui são as imagens, né, dessas espículas que tem no felino, que é uma particularidade que a ovulação na fêmea, na gata, né, é induzida. E a outra particularidade é a presença da flexura sigmoide ali, que a gente chama de S peniano, que a gente vai ter nos ruminantes e nos suínos. Aí, sobre sistema genital feminino. Agora, alguém quer perguntar alguma coisa de masculino? As mãozinhas. Então, vou seguir aqui. Teve pergunta no chat? Eu peguei aquele slide do Júlio, então, sim. Tá, então vou seguir sistema genital feminino agora. O feminino vai ser composto pelos ovários, né, que são as gônadas femininas, oviduto, ou tubas uterinas, ou trompas de falápio, tudo são sinônimos, né? O útero, cérvix, vagina, vestíbulo da vagina e vulva. Acho que o Marco falou na aula prática, né? Mas uma pergunta que o Júlio pode perguntar são quais os órgãos que compõem o sistema genital feminino, ou então quais os órgãos tubulares. E aí vão ser todos, né? Tubulares são todos, exceto os ovários e a vulva. Então fica fácil de lembrar, assim. Ele pode fazer essa pergunta também na prova prática. Enfim. A gente também tem algumas particularidades, né? Diferenças entre as espécies, como o formato. Aqui no bovino a gente tem esse útero encarneirado, né, que a gente fala, como se fosse um chifre de carneiro. Na égua a gente chama em T ou em Y, né? Na verdade, em Y é o da cadela, da égua a gente fala em T. Já vi gente falar em Y também, mas eu prefiro falar em formato de T na égua e em Y na cadela. E o da porca, ele tem essa particularidade de ser bem extenso, né? Por conta do número de filhotes. Assim como o da cadela, né? Elas são capazes de gerar muitos filhotes ao mesmo tempo. Então, elas vão parir ali vários filhotes e eles vão se desenvolver nesse útero. Então, por isso, os cornos, né, são mais alongados. Coloquei o slide na posição errada. Mas, enfim, anatomia agora do sistema feminino. Os ovários, é importante vocês, né, estudarem as funções dos ovários, que ele coloca lá nos slides, né, as diferenças entre as espécies, como que é a estrutura, né, em relação às estruturas que a gente encontra no ovário, né, os folículos, corpo lúteo, e como funciona o ciclo ovariano, é o que eu considero mais importante, assim, dessa parte. Em relação a diferenças, né, entre as espécies de formato, na vaca a gente vai ter como uma amêndoa, na égua como grão de feijão, na gata, porca e cadela, cacho de uva. Também por conta dessas múltiplas ovulações, né, já que elas gestam mais de um filhote por gestação, né? Então, elas vão ovular vários folículos ao mesmo tempo e por conta disso fica com esse aspecto de cacho de uva. Em relação à estrutura do ovário, a gente vai ter duas regiões, né, que a gente chama de cortical, que é onde os folículos se desenvolvem, e a região medular, que é onde a gente vai ter os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Na égua, a gente tem a particularidade de que essas regiões são invertidas, né? Então, a gente vai ter ovulação somente ali na fossa ovulatória. Aí aqui a gente vê, né, bem que é um formato como se fosse um rim ou um grão de feijão, né, que a gente fala. E olha só para vocês verem, a região cortical, que nas outras espécies está mais aqui na periferia, na égua ela está mais interna, né? E aí os folículos vão crescendo aqui até que eles ovulem aqui
pela fossa ovulatória. E a região medular, que é onde estão os vasos, os nervos, né? A gente vai ter ela aqui mais na periferia, ao contrário das outras espécies. Isso é uma questão clássica de prova do Júlio. Então é importante dar uma atenção. E sobre o ciclo ovariano, acho que vocês já viram em várias aulas, né? Na de anatomia, depois na de ciclo estral, acho que até na de endócrino, e com certeza na de dinâmica folicular, que é como acontece esse ciclo, né, essa dinâmica ali no ovário, onde a gente vai ter os folículos crescendo, né, desde primordiais sendo recrutados, aí folículo primário, secundário, aí vão formar o antro, né, folículos terciários, até que acontece a ovulação. Esse óvulo vai ser captado ali, né, pelas trompas, e é formado aqui, né, vai ter uma luteinização dessas células aqui, onde ocorreu a ovulação. A gente forma, então, primeiro um corpo hemorrágico, né, porque a cavidade se enche de sangue, e depois da luteinização a gente tem o corpo lúteo, que é uma glândula produtora de progesterona. Quando esse corpo lúteo sofrer luteólise, né, a gente vai ter, então, a morte, né, perda de funcionalidade dessa glândula, e aí forma-se, então, uma cicatriz que a gente chama de corpo albicans. Esse que a gente, né, chama de ciclo ovariano. Aqui, imagens do corpo lúteo, né? Esse corpo aqui amarelo. E aqui do corpo albicans, que ele fica branco, né? As tubas uterinas a gente pode dividir em três regiões diferentes, né? Que é o infundíbulo, que é o responsável pela captura ali do óvulo através dessas fímbrias. Então, depois da ovulação, é ele que vai captar o óvulo. A ampola, que é uma porção dilatada, onde ocorre a fecundação, onde vai ter ali o encontro do espermatozoide com o óvulo. E o istmo, que é a transição entre as tubas uterinas para o útero. Aqui, mais uma vez, o útero, né? Aquelas diferenças que eu já falei. E agora eu vou passar para endócrino. Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Show. Agora sobre endócrino. Então, a gente vai ter, né? A endocrinologia, neuroendocrinologia. Vou mandar o slide depois, sim. Vou mandar lá, junto com o documento, com as perguntas, né? Que eu tenho aqui. Beleza. Então, a neuroendocrinologia a gente pode resumir como tendo um tecido produtor, um hormônio e a ação nos órgãos-alvo. E aí essa ação vai, né, gerar alguma resposta ali para funcionalidade do sistema reprodutor desses animais. Deixa eu ver se eu coloquei o outro slide. Não, só coloquei esses mesmo. Mas enfim, né? Então a gente vai ter os hormônios funcionando, né, no controle endócrino feminino e masculino, e esses hormônios a gente chama de primários, certo? Aí, esse eixo aqui é o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que eu considero assim, o mais importante de vocês entenderem. Porque entendendo esse eixo aqui, dá para entender muitas outras questões, outros conteúdos, dá para entender, é como se fosse a base mesmo da reprodução. Então, relembrando, né, porque vocês já viram isso algumas vezes. A gente vai ter o hipotálamo, né, lá no sistema nervoso central do animal, e a hipófise. No hipotálamo, a gente tem a produção de GNRH, e esse GNRH é responsável por estimular a hipófise a secretar as gonadotrofinas, que são o LH e o FSH. E aí, qual vai ser a ação dessas gonadotrofinas? O FSH, a gente vai ter ação lá nos folículos, né? No crescimento folicular. Então, é responsável por este crescimento, assim, né? Como o LH, só que em menor intensidade. Principalmente, então, a gente vai ter o FSH agindo no crescimento folicular e também no recrutamento, né, desses folículos.
Então, a gente tem esses folículos crescendo e eles produzem estrógeno. Esse estrógeno, produzido pelos folículos, é responsável por um feedback positivo lá no hipotálamo. Então, a gente tem o crescimento dos folículos, produção de estrógeno, e esse estrógeno estimula o hipotálamo a secretar mais GNRH, que estimula a hipófise a secretar mais FSH e LH. Então, com isso, a gente consegue que esses folículos atinjam, né, vão ter as ondas de crescimento, né, até que um desses folículos que foi selecionado, estabeleceu dominância, ele passa por uma maturação final, né, ali pela ação do LH, e chegue à ovulação. Esse folículo aqui dominante, ele também tem a produção de inibina. E essa inibina, né, que ela é secretada, ela faz um feedback negativo e inibe a hipófise a liberar apenas o FSH. Então, a gente cessa a liberação de FSH pela hipófise, mas a gente continua tendo a secreção de LH. Então, esse LH vai agir nessa maturação final do folículo e o pico, né, pela alta do estrógeno, vai ser um folículo que ele vai ter um tamanho muito maior, né, do que os outros. Então, esse folículo vai produzir muito estrógeno, esse estrógeno vai estimular muito o hipotálamo, e aí então a gente vai atingir um pico de LH, e nesse pico a gente tem a ovulação. O animal ovulou, então, aí a gente vai ter ali a captura do óvulo pelas fímbrias, né, e formação do corpo lúteo. Então, a gente vai, né, nessa cavidade aqui onde era o folículo, a gente vai ter a luteinização das células e formação do corpo lúteo, que é aquela glândula responsável por produzir progesterona. Se esse óvulo aqui for fecundado pelo espermatozoide, né, masculino, esse corpo lúteo vai se manter por toda a gestação do animal produzindo progesterona. E a progesterona é um hormônio responsável por alterações, né, no útero, né, preparar o ambiente uterino para receber esse embrião, certo? Então, ela prepara ali e também é responsável por manter a gestação. Essa progesterona é responsável por fazer um feedback negativo no hipotálamo. Então, com esse feedback negativo no hipotálamo, ele vai secretar menos GNRH e isso, né, vai ter uma menor estimulação da hipófise e menor secreção das gonadotrofinas, certo? Por conta desse feedback negativo. E isso impede que o animal ovule. Então, durante a gestação, o animal vai estar ali em anestro, não vai ter ovulação, por conta dessa progesterona que vai estar sendo produzida pelo corpo lúteo. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso vai ser o estrógeno que vai fazer esse feedback positivo no hipotálamo, para secretar GNRH, que vai estimular a hipófise a secretar o LH. Certo? É o estrógeno. Assim como esse estrógeno, né, também, que está sendo produzido por esse folículo, é responsável pelos comportamentos de cio, né? Ou seja, é isso que vai estimular o animal a produção de muco e, por fim, aceitar a monta, que é o sinal característico de cio. Então, né, voltando aqui, esse animal ovulou, formou o corpo lúteo. Se tiver a fecundação, a gente tem esse corpo lúteo ativo, né, durante toda a gestação, produzindo progesterona. Agora, se não ocorrer a fecundação, a gente vai ter a produção de prostaglandina pelo útero. Então, o endométrio produz essa prostaglandina, porque não ocorreu ali o reconhecimento, né, materno-fetal. E essa prostaglandina vai causar a luteólise desse corpo lúteo. Tendo a luteólise, a gente não vai ter mais essa produção de progesterona, vai cair, né, as concentrações séricas, então a gente não vai ter mais esse feedback negativo da progesterona. E com isso, o ciclo pode acontecer novamente, porque aí a gente vai ter um maior estrógeno, né, sendo produzido e um maior feedback positivo. E aí reinicia todo o ciclo novamente. Eu não sei se a minha explicação ficou clara, né? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Então tá bom. Show. No macho é semelhante, né? Porém com algumas diferenças. No macho a gente vai ter também o hipotálamo produzindo GNRH e estimulando a hipófise a secretar LH e FSH.
O FSH vai agir nas células de Sertoli, né, estimulando, então, a produção dos espermatozoides, né, a espermatogênese. E também as células de Sertoli, pelo estímulo do FSH, produzem inibina. Essa inibina vai ser responsável por inibir também a hipófise a secretar o FSH e também no hipotálamo. Esse mecanismo, né, com a inibina, é como se serve para regular, né, a reprodução no macho. Então, se tiver muito FSH, vai ter muita produção de espermatozoide, então ele produz a inibina para cessar, né, esse estímulo, já que já está tendo muito espermatozoide sendo produzido. E o LH, ele vai agir nas células de Leydig, né, ali para a produção de testosterona, que vai agir no sistema reprodutor e em outros órgãos no macho como um todo, né? Vai ajudar ali na libido, no desenvolvimento, no crescimento, tudo isso. Então, no macho, os feedbacks, na maioria, são negativos, né? Acho que só tem a tivina, que é produzida na célula de Sertoli, fazendo feedback positivo, mas não é algo de relevância. E outra coisa importante que costuma sempre cair é a ação da melatonina. Então, a gente vai ter essa ação da melatonina por conta da sazonalidade, né, dos animais, que algumas espécies, né, têm essa característica de serem sazonais, como as éguas, as ovelhas, as cabras e as gatas. Então, esses animais, eles podem ser sazonais de dias longos ou de dias curtos. E isso devido à ação, né, da concentração dessa melatonina no eixo que eu acabei de explicar. Então, a melatonina, ela é um hormônio, né, produzido pela glândula pineal, e ela é produzida durante períodos escuros. Então, se o dia tá longo, se o período do dia tá longo, a gente vai ter um período de escuro, né, um período de noite, né, um período escuro reduzido. Então, a gente vai ter uma menor concentração de melatonina, certo? Já se os dias estão curtos, a gente vai ter uma maior concentração de melatonina. Essa melatonina, ela vai estimular, né, o hipotálamo à produção de GNRH e isso vai desencadear ali todo o eixo. Nos animais que são sazonais de dias longos, como as éguas aqui nesse caso, né, a melatonina é responsável por inibir o hipotálamo à produção de GNRH. Então, quando a gente tem uma baixa de melatonina, essas éguas vão estar ciclando. Então, por isso que elas são sazonais de dias longos, porque a melatonina nesses animais inibe o GNRH. Já nos pequenos ruminantes, né, nas cabras e nas ovelhas, é o contrário. A melatonina estimula. Então, por isso que quando os dias estão curtos, a gente tem uma maior concentração de melatonina e isso estimula que esses animais comecem a ciclar. Entendeu? Isso é um pouco confuso, mas é uma questão muito clássica também, sempre costuma cair essa influência aí da sazonalidade, da produção de melatonina no ciclo estral dos animais. Vocês conseguiram Duda, pegar? você pode repetir? Eu não peguei. Não? Então, a melatonina, ela é um hormônio que é produzido em período escuro, certo? Então, quanto maior a noite, quanto maior o período noturno, maior vai ser a produção de melatonina. E essa melatonina, ela tem o potencial de inibir a reprodução e também de estimular, depende da espécie. Nos equinos e nas gatas, que são animais sazonais de dias longos, essa melatonina inibe o hipotálamo na produção de NRH. Então, por isso que esses animais vão ciclar quando os dias estão longos, porque quando o dia está longo, a gente tem uma baixa produção de melatonina, certo? Já nos pequenos ruminantes, a melatonina estimula o hipotálamo a secretar GNRH. Então, esses animais vão ciclar em períodos de dias curtos, porque quando o dia está curto, a noite está longa e a gente tem uma maior concentração de melatonina no sangue. Melatonina, assim, sendo produzida, né, no sangue, não, perdão. Ficou mais claro agora? Não sei.
Ficou mais claro, eu acho que até o nome confunde, porque animal de dia longo, animal de dia curto, mas parece que é É, o contrário, né? Tá, tudo bem. sim. Obrigada, Duda. Mas é só lembrar que os animais de dias longos vão ciclar quando os dias estão longos e quando a melatonina está baixa. Já o de dias curtos é quando a melatonina está alta, ok? Agora sobre puberdade. Essa aula foi a aula da Dani, né? Eu também não assisti. Então, se vocês repararam que ela focou mais em alguma coisa, aí vocês me falam, né, o que que foi, que eu tento dar mais ênfase nisso também. O que é importante saber sobre puberdade? Definição, né, o que que é puberdade, como os hormônios vão agir ali. A ação da leptina é muito importante, já vi cair umas 3 vezes, inclusive na minha prova caiu. A nutrição, a importância, né, da nutrição genética e o que é a maturidade sexual. Então, puberdade a gente define como quando os animais adquirem a capacidade de se reproduzir, né? Bem genérico assim, basicamente é isso. Mas ela pode ser dividida em puberdade fisiológica e puberdade zootécnica. A fisiológica, então, vai ser quando os animais já têm ali a produção dos gametas, né? Então, quando a gente tem a primeira ovulação na fêmea, com um ciclo, com um período luteal normal, a gente considera que ela atingiu a puberdade fisiológica, e no macho, quando a gente tem ali uma concentração mínima de espermatozoides no ejaculado. E a puberdade zootécnica é quando a gente considera que esses animais, né, no contexto de uma produção animal, já estão aptos a se reproduzirem, e é quando eles atingiram de 65% a 70% do peso dos outros animais do rebanho, né, dos animais adultos do rebanho. Sobre a leptina ela vai ser, né, produzida pelos adipócitos, então é o hormônio que a gente considera o hormônio da saciedade. Então, quanto mais tecido adiposo esses animais têm, ou seja, quanto mais bem nutridos, né, eles estão, maior a concentração de leptina. E essa leptina vai ter ali ação direta, né, aumentando a produção de GNRH e secreção desse GNRH, que vai estimular o funcionamento do eixo e que contribuir, né, para que esses animais alcancem a puberdade, e também a ação indireta. Essa ação indireta é através aqui, ó, da inibição do neurônio liberador de neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y, ele inibe o GNRH e a leptina inibe o neuropeptídeo Y. Então, quando a gente tem a inibição, né, desse neuropeptídeo que estava inibindo a liberação de GNRH, a gente aumenta a secreção de GNRH. Isso eu sempre tento explicar de uma forma clara, mas sempre fica confuso quando eu falo. Mas é porque é confuso mesmo. Mas é aquilo que a Dani fala na aula, a Vera também fala. Quando você inibe o que está inibindo, você deixa de inibir ali a resposta final, certo? Então, quando a leptina inibindo o neuropeptídeo Y, esse neuropeptídeo deixa de inibir o hipotálamo a secretar GNRH. Deu para entender? Além da ação direta ali, né? Estimulando o neurônio liberador de quispeptina, e essa quispeptina também estimula, né, a secreção de GNRH. Então, a leptina vai ter uma importância, assim, enorme na idade que esses animais vão atingir a puberdade. Então, se esses animais estiverem desnutridos, a gente vai ter uma baixa concentração de leptina, né? Vai ter pouca leptina, e aí esses animais vão entrar na puberdade mais tardiamente do que os outros, por conta dessa desnutrição. Então, é um mecanismo de defesa desse animal. Porque, né, pensa assim, se a nutrição tá baixa, ele não tá tendo nem o suficiente ali para manutenção do próprio corpo dele, o corpo entende como que esse animal não está apto ainda para entrar na puberdade, porque ele não pode se reproduzir ainda. Ele precisa primeiro ter o suficiente ali para sua manutenção, para depois ele adquirir a capacidade de se reproduzir.
que é a definição de puberdade. Então, animais desnutridos vão entrar na puberdade muito mais tardiamente do que animais que com um bom score de condição corporal. Agora vai começar a passar campanha política aqui na rua. Se estiver atrapalhando, vocês falam que eu espero um pouquinho eles passarem. Outro tema. Pois é. Professor Lucas aí que estão falando. Outro tema muito importante, né, desta aula, né, de puberdade é sobre a hipótese gonadostática. O que é a hipótese gonadostática? É o do porquê esses animais que antes não tinham ali, né, ovulação, né, no caso das fêmeas, não tinham ali essa capacidade de liberar essas gametas, nem de a possibilidade deles serem fertilizados e então se reproduzirem. Por que esses animais passam a adquirirem essa capacidade? Entende? Qual que é a teoria sobre isso? A teoria é que o hipotálamo das fêmeas pré-púberes, ou seja, que não atingiram a puberdade ainda, possui uma grande quantidade de receptores de estrógeno. Então, o pouco estrógeno que elas têm ali, né, produzido pelos folículos, que nesse caso, né, vão ser menores do que comparados com animais adultos, esse estrógeno, o hipotálamo vai ser muito sensível a ele. E nessa fase, esse estrógeno vai fazer um feedback negativo. Então, quanto mais, né, estrógeno, mais esse hipotálamo vai estar bloqueado ali quanto à secreção de GNRH, porque o estímulo, o feedback é negativo. Com o desenvolver desse animal, né, com o passar da idade, a gente vai tendo uma queda nessa sensibilidade ao estradiol. Então, a gente tem uma redução no número desses receptores. Então, a gente reduz esses receptores de forma que a gente cessa esse feedback negativo e não é bem explicado por quê, pode ser por conta de se tratarem de receptores diferentes ou algum outro mecanismo, mas esse feedback que antes era negativo, realizado pelo estrógeno, ele passa a ser positivo e esses folículos, então, são capazes de atingir a dominância e de ovular. Então, o principal da hipótese gonadostática é saber que, com o avançar da idade, a gente reduz a sensibilidade do hipotálamo ao estradiol, por conta dessa redução dos receptores. Aí a definição de puberdade fisiológica nas fêmeas é a primeira ovulação fértil, acompanhada de uma fase luteal de duração normal, e nos machos vai ser a presença de espermatozoides no ejaculado. Aí a gente considera um mínimo de 50 milhões e 10% de motilidade para considerar que esse animal macho, né, é capaz de fecundar uma fêmea. Então, a gente considera esse mínimo aí. E também, né, a gente vai observar sinais de interesse sexual e o crescimento ali dos testículos. Tudo certo com puberdade? Tô passando rápido em tudo porque, né, igual eu falei, muita coisa, senão vai ficar muito cansativo também para vocês, né? Então, eu tô só passando alguns pontos importantes. Sobre ciclo estral. Aí aqui o que eu acho importante vocês saberem, né? A definição, as diferenças, né? Dos tipos de ovulação que a gente vai ter nas espécies, né? A frequência também, que vai alterar entre as espécies. A influência da sazonalidade e do fotoperíodo. Eu acho que eu não vou explicar de novo, né? Que foi o que eu falei quando eu falei das éguas e das cabras e da gata, né? Também. As fases do ciclo estral. A gente vai ter sinais de cio, né? Que eu não coloquei aqui, mas no slide tem, né? Os sinais de cio que os animais manifestam. E o anestro. O ciclo estral vai ser definido, então, como um intervalo entre uma ovulação e outra. Isso também é pergunta do Júlio de prova prática. Ele costuma perguntar sobre isso. Onde a gente, né, vai ter mudanças hormonais e períodos específicos de receptividade sexual no passar dessas fases aí. Após a puberdade, então o animal atingiu a puberdade,
ele vai ter o ciclo estral acontecendo durante toda a sua vida. Tá escrito errado aqui, vai acontecer por toda a vida. Essa parte do ano aqui, vocês ignoram. Exceto durante a gestação, né? Porque, como eu disse, vai ter ali a progesterona fazendo feedback negativo. Então, a gente não vai ter o ciclo acontecendo, né? Então, esse animal entra em anestro. E também por conta de outras causas, que podem ser por nutrição, né? Lembrando que tem ali aquela ação da leptina. E também por causas patológicas, né? Como infecções uterinas, cistos ovarianos, que tudo isso vai ser falado pela Vera na P2, na parte de patologias femininas. Mas tudo isso também é causa de anestro. Então, exceto nesses momentos, a gente não vai ter o ciclo estral acontecendo. Fora isso, de tempos em tempos, a gente tem uma ovulação. Então, o período do ciclo estral varia de acordo com as espécies, mas nas vacas, a gente vai ter ali de 21 em 21 dias esse animal ovulando. Aí o ciclo estral ele pode ser classificado de acordo com o tipo de ovulação, a frequência de ovulações e a frequência de ciclos estrais durante o ano. Então, a gente tem a ovulação espontânea e induzida, e aqui, considerando os animais de ovulação espontânea, eles podem ser poliéstricos, ou seja, tem vários cios, né, durante o ano, ou monoéstricos. E esses animais podem ainda ser, aí falando em relação à estacionalidade, né, sazonalidade, estacionais ou não estacionais. Nos animais de ovulação espontânea poliéstricos, a gente vai ter estacionais a égua, a ovelha e a cabra, e não estacionais a vaca, a porca, cobaia e macaca. E os monoéstricos, a gente só tem as cadelas como não estacionais, então elas não sofrem influência do fotoperíodo. Já os animais poliéstricos, né, de ovulação induzida, a gente vai ter estacionais a gato, furão, marta e coelha silvestre, e não estacionais a coelha doméstica. Fases do ciclo estral. Aí a gente pode dividir em 2 ou em 4. E essas fases também a gente vai ter uma diferença entre as espécies. Todas as espécies vão ter ali sua fase folicular e sua fase luteal. Mas nem todas a gente consegue, né, demarcar direitinho o proéstro, o estro, o metaestro e o diestro. Então, vão ter espécies que vão ter as 4 e outras que não. Mas todas vão ter a fase folicular, onde a gente tem uma prevalência ali do estrógeno e o crescimento, né, dos folículos, e a fase luteal, que é quando a gente tem a presença do corpo lúteo e uma prevalência maior da progesterona. Então, aqui a gente, lembrando lá do ciclo ovariano, né, que eu falei na parte de anatomia, a gente tem o desenvolvimento dos folículos, né, que é chamado de fase folicular, até que esse folículo, né, é considerado maduro, acontece a ovulação, e a gente tem a fase luteínica, que é quando a gente tem a formação e o desenvolvimento do corpo lúteo até a sua regressão, certo? Aí com a regressão do corpo lúteo, a gente tem um novo recrutamento e um novo crescimento folicular, certo? Aqui é sobre a ação da melatonina, né, de novo, que eu já tinha falado. E aqui é sobre o ciclo estral e a concentração dos hormônios durante ele. Então, ó, aqui é nos bovinos, né, que é o que eu domino um pouco mais, então eu prefiro falar sobre essa espécie. E vão ter algumas alterações, né, dependendo da espécie, mas no geral é isso aqui. Nos bovinos, a gente tem, então, as 4 fases, né, o estro, o metaestro, o diestro e o proestro. Então, aqui, a gente inicia, né, no estro, começa os sinais de cio, né, e esse daqui essa faixa vermelha é do LH. Então, a gente tem aqui um pouco de FSH e um pico de LH. Com o pico de LH, a gente vai ter a ovulação. Os bovinos, eles ovulam no metaestro. Então, aqui ovulou,
a gente tem uma queda, né, tanto do LH quanto do FSH, e um aumento da progesterona, porque vai ser então formado o corpo lúteo. Então a progesterona aumenta, se mantém alta, enquanto ela se mantém alta, as gonadotrofinas estão aqui baixas, certo? Então a gente mantém a progesterona alta durante um longo período. Então a gente tem que a fase luteal ela é bem maior do que a fase folicular, certo? E aí, quando a gente não tem, né, o reconhecimento materno-fetal, ou seja, não ocorreu fecundação, não tem gestação, a gente vai ter a produção de prostaglandina. E essa prostaglandina vai ser responsável por lisar o corpo lúteo e a gente tem então a queda da progesterona. Caiu a progesterona, aumenta o estrógeno, aqui que é essa linha amarela. Aumentou o estrógeno, aumenta o FSH e o LH. Aumentando, aumenta a frequência, vai aumentando a frequência aqui de LH, até que ele alcance o pico e tem então uma nova ovulação, certo? Tudo certo não com o ciclo estral? Alguém tem alguma dúvida nesse tema? Show. E agora a parte de dinâmica folicular. Então, importância da dinâmica folicular. Foliculogênese, classificação dos folículos, como que ocorre o controle endócrino, né, que eu já falei na parte de endocrinologia, então não vou repetir. As fases da dinâmica folicular, que eu também, né, já falei um pouco. Teoria das duas células, as ondas foliculares e como ocorre, né? Essa parte de recrutamento, seleção, dominância, atresia, é importante vocês saberem direitinho cada uma. Então, eu sugiro que vocês leiam lá no slide do Marco, tem tudo direitinho. A gente vai ter, então, estágios, né, de desenvolvimento folicular, folículo primordial, folículo primário. Aí é importante, né, vocês saberem as diferenças que vai acontecendo entre cada um, certo? Então, aqui a gente tem tinha células, né, achatadas. Essas células achatadas passam a ser cuboides, aí que são as células da granulosa, né? Aí aqui no secundário a gente tem um aumento nas camadas de células da granulosa, começam a surgir algumas células da teca, né? No folículo terciário, a gente tem o crescimento total, né, do ócito e a aumento, né, das células da teca e a formação do antro, que é o mais importante, né, de saber do folículo terciário. Então, o primordial, o primário e o secundário são folículos não antrais, né? E a partir do terciário até o pré-ovulatório, né, que basicamente são o mesmo, o que difere é o tamanho do antro, a gente chama de folículos antrais. Certo? Então, aqui a gente Duda, vai eu tenho ter... uma dúvida. Diga. Perdão, folículo de Graafi é a mesma coisa que terciário ou que o pré-ovulatório? Que o pré-ovulatório. Ah, show, obrigada. Nada. Na verdade, sim, a gente considera terciário e o pré-ovulatório. O que muda é o tamanho do antro, que ali o de Graafi já tá maduro, né? E aí, nesse folículo de Graafi, a gente vai ter uma diferenciação na nomenclatura das células da granulosa. Então, essas células aqui que ligam, né, que estão ligando mesmo, né, o ócito, a gente chama de cúmulos óforos. As células que estão ao redor do ócito, a gente chama de corona radiata. A gente chama aqui as que estão aqui em contato com o antro de periantrais. E as que estão em contato com a membrana, células da membrana. Então, acaba ficando fácil, né? A gente tem também as células da teca externa e teca interna. E essas células, né, a célula da teca e as células da teca e as células da granulosa são responsáveis por converter o colesterol, né, que elas captam da corrente sanguínea, em estradiol. E é isso que a gente chama de teoria das duas células. Então, as células da teca captam esse colesterol e, por difusão, convertem em andrógeno, né?
em hormônios masculinos, então as células da granulosa convertem em estradiol, certo? Então é assim que acontece a produção de estradiol através do colesterol, né? Então a gente tem aqui células da teca, andrógenas, células da granulosa convertendo em estradiol. Isso também é uma questão importante, que costuma cair, né, na parte do marco. Pode cair, né, na verdade. O Marco também, de uns tempos pra cá, ele tem feito questões, assim, de colunas, sabe? De relacionar colunas, ou então de VOF. Já teve, tipo, umas 2 provas que ele colocou questão de VOF, de relacionar colunas, enfim. No geral, eu considero as perguntas do Marco mais diretas e sucintas, assim, bem do que ele considera importante mesmo, e mais claras, assim, sabe? Bem tranquilas. Aqui é em relação à atresia, né? Onde todos os folículos podem sofrer atresia, mas a gente vai ter um maior percentual de folículos aqui terciários, né, e secundários sofrendo atresia. Mas todos, desde os primordiais, também podem sofrer atresia. O que é atresia, né? É a morte ali desses folículos. Então, durante um ciclo estral, a gente vai ter o recrutamento de vários folículos, mas apenas um vai ovular, por conta lá da ação da inibina, né? A inibina, inibindo a secreção de FSH, ela impede que esses outros folículos continuem seu crescimento. E aí, com isso, eles sofrem a atresia, certo? Eles não ficam ali esperando que o outro folículo ovule para continuar o seu crescimento. Não. Recrutou, não foi selecionado, não passou por seleção, dominância, vai morrer todos, entendeu? E aí, na próxima onda, vai ter um recrutamento de outros folículos. Outra coisa, né, importante é que as fêmeas, elas já nascem ali com o seu número de ócitos já da vida toda. E aí, ao longo da vida, elas vão tendo ali o recrutamento. A gente não tem formação de folículos durante a vida. São formados todos na vida fetal, né? De folículos não, né? De ócitos, no caso. Então, as fêmeas já nascem com todos os seus gametas já nos ovários. E aí, de acordo com o passar da idade, né? E do ciclo estrais, elas vão tendo recrutamento e a seleção e recrutamento, seleção e dominância até que alguns folículos que são selecionados ovulem, né? E o resto, todos vão sofrer atresia. Aqui, né, mais um... Aqui fala também dos hormônios, né? Então, é basicamente também falando do ciclo estral, onde a gente tem o recrutamento aqui por estímulo do FSH, o crescimento, né, a seleção, ou seja, que teve recrutamento, teve a seleção. Então, a gente selecionou aqui o folículo de maior tamanho, né, que tem maior quantidade de receptores, então ele é capaz de crescer apenas pelo estímulo do LH. Então, a gente tem esse crescimento do folículo, mas como nesse caso aqui a gente tem um corpo lúteo ativo por conta da ovulação anterior, a gente tem a progesterona alta. Então, a gente não consegue o pico de LH necessário para que esse folículo que foi selecionado ovule. Então, o que vai acontecer com ele? Vai entrar em atresia, né? Então, a gente tem um novo recrutamento, um novo crescimento, uma nova seleção, mas o folículo, o CL, né, ainda está ativo. Então, a gente vai ter novamente atresia. Neste novo recrutamento aqui, coincide com a fase onde o corpo lúteo, né, do ciclo estral anterior, sofre a luteólise por conta da prostaglandina. Então, a gente tem a regressão do corpo lúteo. Esse corpo lúteo regredindo tem queda na progesterona, aumento do estradiol, e aí esse folículo, né, selecionado, ele consegue chegar a pré-ovulatório e a ovular. Aí aqui a gente tem, né, aquela parte que o Marco fala que os animais podem ter padrões de crescimento folicular, né? Pode ser um padrão de 3 ondas ou de 2 ondas. Então, o que vai diferir entre os dois é o momento da luteólise, né? Onde aqui no de 3 ondas vai acontecer depois, né, do que o de 2 ondas. Então, quando a luteólise acontece antes, esse folículo, ele consegue ovular, né, antes. Então, de 2 ondas, a gente tem uma duração... Esse aqui é nos bovinos, né?
aproximadamente 20 dias, e no de 3 ondas, aproximadamente 23 dias. Então, com base nisso, a gente faz a média, né? E considera que o ciclo estral dos bovinos tem duração média de 21 dias. Mas é por conta disso, entendeu? Então, acho que era isso, né? Tem a parte de espermatogênese, né? Duda, uma dúvida. Tipo assim, o FSH ele vai inibir a secreção. Não, mentira. O LH vai inibir a secreção de FSH ou eu tô maluca? Não. A inibina, que é produzida pelo folículo, ela inibe a secreção de FSH. Então, a hipófise, ela vai continuar sendo estimulada, né, pelo estradiol, mas ela vai secretar só LH. Ela para de secretar FSH. E aí, com isso, os folículos que não têm, os folículos menores, né, eles não são capazes de se desenvolver só com o LH, apenas o folículo que foi selecionado. E aí, só o selecionado continua crescendo, entendeu? Os outros todos sofrem atresia. Entendi. Não, era essa confusão que eu tava fazendo. Obrigada. Nada. Deixa eu ver se eu tenho aqui a parte de espermatogênese. Mas alguém mais tem alguma dúvida? Essa a gente vai estar aqui na parte de macho. Então dessa vez eu consegui fazer em aproximadamente 1 hora. Dei uma corrida. Então, da parte de espermatogênese, né? A gente vai ter onde que ela vai acontecer? Lá nos testículos, né? Ali nos túbulos seminíferos. Então, a gente tem o epitélio seminífero. Lá a gente vai ter as células de Leydig ali no interstício e no túbulo no epitélio seminífero, né, a gente tem as células de Sertório. Os espermatozoides, né, vão ser produzidos nas células de Sertório. Isso daqui é uma imagem bem legal, né, da célula de Sertório, onde a gente vai ter células que vão se diferenciando, né, em diferentes estágios aqui, até formar aqui essas espermátides, né, que já são bem parecidas com os espermatozoides, né, até chegar aqui aos espermatozoides. A gente vai ter espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e até o espermatozoide. As células de Sertório, elas têm função estrutural, né, então elas que formam ali a estrutura, né, o epitélio, sustentam ali, né, tudo aquilo. Tem a função da barreira hematotesticular, ou seja, elas impedem que o sangue entre em contato com essas células que estão em um processo de diferenciação, né? Porque justamente por elas estarem em processo de diferenciação, se elas tiverem vascularização, né, contato com o sangue, a gente vai ter ali um recrutamento do sistema imune, né, que vai tentar lisar essas células, porque elas são como se fossem estranhas, né, ao corpo, estão se diferenciando. Então, isso impede, né, essa morte dessas células. Elas fazem também a translocação dessas células da linhagem germinativa, né, espermiação por contração dos miofibroblastos. Elas nutrem essas células em diferenciação, porque como não tem contato com o sangue, são as células Sertório que fazem então essa nutrição. Tem a função também de fagocitose, né, porque nesse processo, né, de diferenciação, elas vão produzindo como posso dizer, tipo um lixo, né, celular. Então, essas células Sertório fazem essa fagocitose desses componentes, né, que vão sendo perdidos. E também são responsáveis no controle endócrino, né, como eu falei lá na parte de endócrino. Elas regulam, né, em questão de feedback, né, pela produção da inibina, então elas são capazes de regular a reprodução dos machos. E as células de Leydig, a principal função é ali a produção de testosterona, que é controlada pelo LH. Lembrando que as células de Leydig são células intersticiais, então elas estão ali no interstício. Espermatogênese pode ser dividida em duas, né? Espermatocitogênese, que é essa parte ali de divisão, né, entre mitose e meiose, e a parte de espermiogênese, que é a parte final, né, ali de
de espermátide até a formação do espermatozoide de fato. Então, a gente não vai ter mais divisão celular. Aí aqui, né, como acontece, né, o Marco provavelmente desenhou isso no quadro, né? Então, a gente vai ter uma espermatogônia mãe se dividindo em espermatogônia A e B. A A vai servir de reposição para essa que sofreu divisão, né? E a B continua o seu processo de divisão celular. Então, ela passa por um processo de mitose, forma, então, o espermatócito primário. Esse espermatócito primário sofre uma nova divisão, né? Só que agora é de meiose, né? Então, ele passa pela primeira meiose e forma o espermatócito secundário, que passa pela segunda meiose e formam as espermátides. E essas espermátides é que vão se diferenciar, terminar ali a sua maturação, suas alterações morfológicas, né? Até serem os espermatozoides de fato. Então, esse período aqui é a espermiogênese e todo esse período de divisão celular é a espermatocitogênese. Lembrando que aqui, né, as espermatogônias são diploides e as espermátides são haploides, né? Porque a gente vai tendo aqui mitose, todas essas são diploides, até que elas passam, então, por meiose, e aí elas passam a ser haploides. E aqui dá pra gente ver isso, né? Então, aqui a gente tem a célula da linha germinativa, né, as espermatogônias, sendo diploides. Aí a gente tem o espermatócito secundário, primário, também diploide. Então, a partir do momento que ele passa por meiose, eles passam a ser haploides. Então, até o espermatócito primário, a gente tem células diploides. A partir do espermatócito secundário até o espermatozoide, a gente tem haploides. Aí aqui tem como acontece o controle endócrino, né, que eu já falei na parte de endócrino. O ciclo espermático, que tem relação com a duração da espermatogênese, né? Eu não lembro direitinho como que tá a definição de ciclo espermático, mas no slide do Marco, né, que eu digo. Mas é o tempo em que uma espermatogônia, né, mãe ali, se dividiu, e aí aquela espermatogônia A que repôs é o período entre a divisão. Peraí, deixa eu reformular melhor isso. É o período em que essa célula que repôs a espermatogônia mãe, quando ela se dividir e formar, né, novamente espermatogônias A e B, é esse o período, o ciclo espermático. E a espermatogênese, né, que é o período entre a divisão da espermatogônia até os espermatozoides estarem maduros, né, a gente considera como aproximadamente 5 ciclos espermáticos. Não sei se deu para entender isso. Depois eu tento escrever um textinho de forma mais clara e mandar lá no grupo. Mas o ciclo espermático, então, vai ser o período em que uma espermatogônia de reposição começa a sua divisão, e a espermatogênese dura ali aproximadamente 5 ciclos espermáticos. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso que eu tentei dizer, mas ficou confuso na minha fala. Mas é isso aí, Chus. Obrigada, viu? Eita, peraí. E ondas espermáticas, né? Que é importante a gente saber que a produção de espermatozoides ela vai acontecer de forma sincronizada, né? Mas não simultânea. Então, a gente vai ter sempre ali espermatogônia se dividindo, formando espermatócito formando espermátide formando espermatozoide. Mas isso não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente teria vários problemas, como competição por hormônios e também espermiostase, né, que a gente já tem ali uma congestão dos túbulos seminíferos, né, porque imagina, todos os espermatozoides sendo liberados
né, pelas células Sertoli, ao mesmo tempo, na luz do túbulo seminífero, a gente ia ter ali como uma congestão mesmo, né, na espermiostase. Já ter um congestionamento ali de espermatozoides, assim como no epidídimo e tudo mais. Então, e também, né, se acontecesse tudo de forma simultânea, a gente não ia ter espermatozoides viáveis sempre disponíveis. Ia ser só, por exemplo, ia ser como se fossem nas fêmeas, onde elas ciclam como elas ovulam só de 21 em 21 dias. Então, nos machos, por exemplo, nos bovinos, a espermatogênese dura aproximadamente 70 dias. Então, a gente só ia ter ejaculado de 70 em 70 dias. Então, por isso a importância de ter essa produção nesse esquema de ondas, porque a gente vai ter sempre, né, aqui na célula aqui, ó, Sertoli, ao mesmo tempo que a gente tem espermatogônia se diferenciando, a gente tem espermátide, tudo está acontecendo de forma sincronizada, mas as fases não acontecem todas ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter sempre espermatozoides sendo liberados na luz do túbulo e sempre células se desenvolvendo. Então, por isso que a gente consegue, né, ter o animal ejaculando sempre, né, se bobear até todos os dias. Ficou claro isso? Acho que de espermatogênese era isso, de mais importante, assim. Para saber a diferença entre células de Sertoli e de Leydig, a importância de cada uma. Na prova do período passado, o professor colocou afirmações, né? E aí vocês tinham que colocar S ou L para cada uma. Então ele falava, por exemplo, recebe estímulo do FSH. Aí você tinha que colocar lá S. Recebe estímulo do LH. Vocês colocavam lá L, entendeu? Inclusive, um macete que eu uso é esse. Células de Sertoli. S de FSH. Então, ela é estimulada pelo FSH. Células de Leydig. L de LH. É uma coisa que eu usei quando eu estava usando para a prova. Enfim, gente. Era isso que eu preparei para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Que bom. Qualquer coisa.